Abençoados com toda sorte de bênção, a graça e a paz do Senhor Jesus é na tua vida. Falo com a igreja de Cristo, igreja sem parede, igreja santa, lavada, redimida, pura, propriedade exclusiva, só é de um, de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Meus amados, nesta tarde eu quero falar de entendimento. Muitos estão pregando a palavra de Deus, têm zelo de Deus, mas não têm o entendimento da palavra, não têm o entendimento do Evangelho de Cristo, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa tarde, meus queridos amados, eu peço para você, não pule esse vídeo, assista esse vídeo que eu tenho hoje uma palavra de Deus para o teu coração, palavra que liberta, palavra que vai na divisão da alma, do espírito, da junta e medula e apta para discernir pensamento. É a palavra da verdade, é a palavra de Deus, é a palavra pura, é aquela que nos sustenta e garante a nossa vitória. Amém, meus irmãos? Portanto, não pula. Já se inscreva aí nesse canal. Deixa o like, faz um comentário, faça sua pergunta concernente à palavra de Deus, que a Bíblia responde. Nós temos apenas, irmão, aqui 10 minutos para fazer um vídeo, portanto, temos que ser ágil na nossa leitura e também naquele desenrolar que queremos passar para as pessoas. Eu quero falar hoje de entendimento. Você está firme. O apóstolo Paulo disse que nós temos que ter firmeza na palavra como ela está escrito, não podemos inventar. Eu vou dar um exemplo aqui. Não está escrito na Bíblia que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está escrito. Não, mas lá em João 10:10, lá em João 10:10 está escrito um ladrão, um mercenário, que não é pastor, do qual veio o lobo, dispensa as ovelhas e foge. Está falando disso, mas não é assim, irmãos, que na realidade nós vemos no dia a dia. Nós vemos as pessoas pregar aquilo que não está escrito na Bíblia. Quantos não prega que Satanás tomou tudo quanto Jó tinha e eu não encontrei isso na Bíblia ainda? Você pode até dizer, mas não está lá em Jó capítulo 1? Não, lá está assim, que Deus me deu e Deus tomou. Como é que você está? Não dá para entender. É por isso, irmão, que muitos têm zelo de Deus. Zela, tem uma perseverança, mas não tem um entendimento no Deus vivo. As pessoas estão fazendo culto de libertação. Não está escrito. Aonde o dono da igreja mandou fazer culto de libertação? A Bíblia só relata um ponto que o homem pode ser liberto. A Bíblia. Conhecereis a verdade. A palavra dele, o evangelho que é a verdade. Não o que eu quero dizer. Quando Jesus chegou, disse aí, eis o Cordeiro de... Quando Jesus chegou, que João viu, disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta que eu lhe faço, tirou ou não? Se não tirou, Jesus falhou. E agora? Essas coisas, irmãos, que nós vamos aqui analisar a Bíblia. Eu analiso Bíblia. Na Bíblia não está escrito Lucifer. É impactante esse vídeo que você vai ouvir hoje. É muito impactante. Eu sei que quando chegar na tua vida, você vai até se escandalizar. E muitos não vão nem querer ouvir, vai jogar fora. Porque eles não buscam a verdade como está escrita. Eles buscam o que ouviu, o que alguém ensinou. Irmão, não deixa homem ser árbitro sobre a tua vida. O teu pastor chama-se Jesus Cristo. O Cristo ressuscitado, ele disse, eu sou o bom pastor e o bom dá a vida pelas ovelhas. Nesse pacto, é ele, depois de ele, é ele de novo. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação
Não vem por sacrifício nenhum, sacrificar não. Não mais Tiago falou, Tiago era pregador, pregou, o destinatário daquela carta de Tiago é para as 12 tribos de Israel. Toda carta tem um endereço, e o endereço vai para você, só serve para você. Para mim ela não serve, porque você não está dizendo nada para mim, você está dizendo aquela pessoa que a carta foi endereçada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero aqui adiantar, meus irmãos, que já vai em 5 minutos e nós vamos ser bem rápidos. Aqui eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 4, e do versículo 1 ao 6, que diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com a astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para o conhecimento da glória de Deus. A Bíblia não é para te salvar para a vida eterna. A Bíblia não salva ninguém para a vida eterna. A Bíblia é para salvar a mente. E existe 2 salvações na Bíblia: a da mente e a salvação para a vida eterna. Lá em Mateus 24, quando diz ali que quem perseverar até o fim será salvo, aquela perseverança não era para ser salvo, era salvo da grande tribulação. Porque não existe salvação por perseverança. Alô? Salvação é pela graça. Não tem salvação por perseverança. Não tem salvação por obra. Efésios 2:8, ele diz: a salva é porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Foi Deus que te deu. Aí ele diz mais na frente, ele diz: e não vem de vocês para que vocês não se gloriem, mas estão se gloriando. Tem gente buscando Deus, irmão, no monte. Deus não está no monte. No monte pode ter cobra, pode ter outra coisa, menos Deus. Ou seja, e que dele está em todo canto, porque ele está em você, meu irmão. Ele mora em você. Ele não habita em templo feito por mão de homem. As pessoas não têm esse entendimento e colocam o próprio entendimento, como diz lá em Romanos. Eles não se submetem à lei de Deus, coloca a dele próprio. É como está escrito. O entendimento das pessoas estão pregando o distorcido a palavra de Deus. Estão botando a lei de Moisés, imputando as pessoas da graça. A lei não se aplica na graça. Paulo diz que quando lemos o livro de Moisés, nós estamos botando véu novamente no povo. Portanto, irmão, a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. A verdade que liberta, que cura. A verdade que faz você viver o reino de Deus com liberdade, firme, forte e confiante, sem temor do mal, chama-se a graça de Deus. Uma coisa é antes de Jesus morrer, depois que Jesus morrer, ele disse: está consumado. Ele aboliu a lei de Moisés, a lei sacrificial. Mas continuam fazendo sacrifício. Irmãos, é hora de você abrir os olhos. É hora de você partir para o que é perfeito. É hora de você prosseguir para as coisas como está escrita.
e não como o homem sai dizendo. A mente, a Bíblia, é para descauterizar também. Não tem, irmão, quando falar em culto de libertação, sai fora disso. Isso é macumbogério. Isso não tem, não existe libertação pelo homem, carne, botando a mão na tua cabeça, botando óleo, botando fogueira santa, caroço santo. Não existe isso, irmãos. Dá para você entender? Irmãos, o tempo é pouco. Deixa sugestões aí. Faça sua pergunta de tudo que eu já falei aqui, que eu vou responder. Só posso fazer um vídeo aqui, o máximo 10 minutos. E 10 minutos é muito pouco para a gente concluir um estudo. Mas nós vamos falar de entendimento, conhecimento. É esse título que nós vamos fazer 3 vídeos essa semana. Tá certo, meus irmãos? Fica na graça e na paz. Se inscreve no canal. Me ajuda, por favor. Deixe outras pessoas abrir sua mente. Deixe outras pessoas também ter o conhecimento, se você creu. Tá certo? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.